Atos 6, de 1 a 7, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos, te louvamos, agradecemos o teu nome porque o Senhor, Pai, é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. O Senhor que derramou o teu Espírito Santo, Pai, sobre nós, Pai, e pedimos que este mesmo Espírito, o Espírito que é o autor das Escrituras, venha a iluminar cada um dos meus irmãos aqui, Senhor Deus. Venha dar a eles entendimento da Tua palavra. Fala conosco, Pai, nesta manhã, o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos o Salmo 84, agora há pouco na nossa liturgia, e aquele salmo, ele fala a respeito dos peregrinos que saíam de suas casas, de suas cidades e faziam a peregrinação, a viagem até Jerusalém, até o templo. E era uma grande alegria para os crentes do Antigo Testamento, depois de uma longa viagem, chegarem no templo. E era uma alegria ainda maior para aqueles que serviam no templo. Os levitas a tribo de Levi havia sido escolhida por Deus para servir a Deus no templo. Dos levitas haviam também os sacerdotes ali da tribo de Levi. E o que os levitas faziam? Alguns pensam que levita é sinônimo de cantor. Só que não era só de música que viviam os levitas. Na verdade, o serviço dos levitas era muito mais diaconal. Eles cuidavam de toda a estrutura do templo, da manutenção do templo, a limpeza do templo. Constantemente, diariamente, sacrifícios eram feitos no templo, as pessoas levavam animais para serem sacrificados no templo, e todo aquele serviço de limpeza daquele sangue, que escorria por canaletas no templo, era feito pelos levitas. Então, alguns pensam que de uma maneira romântica, que levitas eram apenas os cantores. Eles cantavam, sim, mas o serviço deles era um serviço muito pesado e às vezes até desagradável, ficar limpando o sangue de animal. Mas o salmo que nós lemos, o salmista, ele disse o seguinte, Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que ele quis dizer aqui foi o seguinte, meus irmãos, que ele preferia estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, mesmo que aquele serviço pudesse ser algo desagradável aos olhos humanos, como limpar sangue de carneiro, do que estar gozando prazeres em lugares perversos. E no Novo Testamento nós vemos a mesma coisa, queridos irmãos. No Novo Testamento nós vemos
a igreja da mesma forma servindo ao Senhor. E é esse o ponto. A igreja, ela foi chamada para servir. O cristão, ele foi chamado para servir. Só que nós somos imperfeitos, somos pecadores. Não existe nenhuma igreja perfeita, nenhuma igreja plenamente, completamente, totalmente santa aqui na terra. A igreja que é 100% santa é a igreja triunfante, a igreja que está no céu. Enquanto estamos aqui na terra, nós somos conhecidos como igreja militante, aquela igreja que milita, que luta, que trabalha, que serve. Só que, como eu disse, as igrejas são formadas por pessoas pecadoras. E mesmo que a gente trabalhe, às vezes podem aparecer problemas, às vezes podem surgir crises. E nós devemos saber lidar com as crises na igreja e aprendermos que as crises, elas devem se tornar oportunidades para que a igreja possa servir melhor e também crescer. E é sobre esse tema que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. As crises são oportunidades para o crescimento. E nós vamos ver o que aconteceu aqui nesse texto. Nós temos aprendido no livro de Atos a respeito da ação de Jesus através dos apóstolos nos primeiros anos da igreja do Novo Testamento. Os crentes, meus irmãos, eles receberam o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo ela foi derramada sobre os crentes lá no capítulo 2. E aquela igreja parecia ser uma igreja dos sonhos. Uma igreja em que os apóstolos pregavam cheios do Espírito Santo, eles ensinavam. Uma igreja em que as pessoas oravam umas pelas outras, conforme nós já vimos, os irmãos orando pelos apóstolos. Uma igreja onde havia comunhão, onde as pessoas voluntariamente ofertavam para ajudar os irmãos mais necessitados. Uma igreja que crescia rapidamente. Então, que igreja maravilhosa, Que igreja que era uma grande bênção do Senhor. O capítulo 5, que nós terminamos no domingo passado, termina desse jeito. Olha lá, capítulo 5, verso 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então, era uma igreja em que havia ensino, havia pregação, havia comunhão, havia oração. Era uma igreja maravilhosa. E quem fazia parte desta igreja? Quem eram as pessoas que se convertiam? Eram pessoas que moravam em Jerusalém, na sua maior parte, eram hebreus, judeus que moravam em Jerusalém, mas aquela igreja também tinha alguns estrangeiros. Lá no capítulo 2 de Atos, a gente viu que quando, no dia da festa de Pentecostes, o Senhor mandou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E no dia da festa de Pentecostes, haviam pessoas de vários lugares, de vários países, judeus, que estavam em Jerusalém para adorar naquela festa. Lembra que eu falei lá no Salmo 84 que as pessoas elas vinham de lugares diferentes, de cidades diferentes em Israel para poderem adorar ao Senhor, No Novo Testamento acontecia a mesma coisa aqui no caso de Atos 2. E não eram só de cidades diferentes, eram de países diferentes, de nações diferentes. E quando essas pessoas estavam lá e ouviram a pregação de Pedro, o que aconteceu com muitas delas? Muitas delas se converteram. Então a igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha uma maioria de hebreus, judeus que já moravam em Jerusalém e tinham vários estrangeiros que tinham vindo visitar o templo para o culto. E quando eles se converteram, sabe o que eles fizeram? Eles não voltaram para suas cidades, não voltaram para os seus países. Eles resolveram fixar residência, se mudar em Jerusalém. E dentre esses estrangeiros haviam algumas viúvas, E o que acontece, meus irmãos? As viúvas, naquela época, elas eram completamente dependentes dos outros. Em Israel, no Antigo Testamento, haviam leis
para que o povo de Deus suprisse as necessidades dos mais pobres. Então os órfãos e as viúvas, eles naquela época não existia nenhum tipo de auxílio do governo, nenhum tipo de benefício do governo. Então ser viúva nos tempos antigos era muito difícil. Era depender completamente de outras pessoas. E no caso de viúvas crentes no Antigo Testamento, quem sustentava as viúvas eram os crentes, o povo de Israel. E no Novo Testamento, a mesma coisa. E nós vimos que quem fazia isso? Eram os próprios irmãos da igreja, os próprios membros da igreja, que ofertavam voluntariamente. Alguns deles até vendiam suas propriedades, entregavam para os apóstolos, para que assim pudesse suprir as necessidades dessas pessoas, inclusive destas viúvas. E no versículo 1, nós lemos o seguinte, em Atos 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então veja que no final, havia uma distribuição diária, provavelmente de alimentos, mas poderia ter também dinheiro envolvido, nós não sabemos. E o que acontece? Todos os dias, as pessoas, os crentes, vejam, não era qualquer pessoa, mas os crentes, os membros da igreja mais necessitados, todos os dias eles recebiam uma porção. Provavelmente de alimentos, mas talvez também de dinheiro. Acontece que era uma igreja muito grande. Era uma igreja onde haviam milhares de pessoas, né? A última contagem de Lucas, que foi quem escreveu Atos, foi 5.000. Depois aquilo cresceu tanto que Lucas passou a não citar mais números, mas era uma multidão de crentes. É claro que a gente sabe que essas pessoas não se reuniam todas no mesmo lugar. Não havia uma catedral gigante onde você tinha lá 10.000 lugares para que toda a igreja tivesse ali e mais visitantes e tudo mais. Não. As pessoas elas se reuniam um grupo no templo e os outros faziam, cada casa tinha lá um pequeno grupo, um pouco de crentes e ali eles se reuniam e ali eles faziam seus cultos e ali eles aprendiam a palavra de Deus. Mas, você imagina uma igreja desse tamanho para somente 12 homens cuidarem. Uma igreja com milhares de pessoas para apenas 12 homens pastorearem e mais ninguém. A demanda era muito grande, era muito difícil. E o que acontece? Com tudo isso, havia o risco de se começar uma divisão na igreja. Por quê? A gente volta aqui para o versículo 1, nós vemos que multiplicou o número de discípulos, quer dizer, a coisa perdeu a conta. Lucas ele parou de contar. Era muita gente convertendo-se. Muitas pessoas sendo batizadas. E aí surgiu um problema. O problema foi o seguinte, que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, as viúvas helenistas, estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Então, o que acontecia? Todas as viúvas da igreja dependiam o seu sustento da própria igreja, a igreja que sustentavam essas irmãs, e começou a haver uma murmuração por parte de estrangeiros. Quem eram os helenistas? Os helenistas eram gregos, eram estrangeiros, né, que ouviram a pregação, se mudaram para Jerusalém e eles tinham no grupo dos estrangeiros, dos gregos ali, dos helenistas, tinham as viúvas. E por algum motivo que a gente não sabe, elas estavam sendo esquecidas de receberem o seu mantimento, receberem a sua porção diária. Isso então gerou uma murmuração, que se não fosse tratada poderia gerar uma divisão na igreja. E exatamente como eu falei para os irmãos no início, meus irmãos, crises, elas surgem em todas as igrejas. Nós somos pecadores e somos limitados. E quando crises aparecem na igreja, o que muitas pessoas fazem?
fazem exatamente aquilo que os helenistas fizeram: murmuram, reclamam. E o que é o murmúrio? A murmuração, ela consiste em uma reclamação velada pelas costas de quem está se reclamando. Então, o murmúrio, ele não é uma simples reclamação, mas é uma reclamação por trás. É falar mal do outro pelas costas, é reclamar do outro sem ele ficar sabendo. E vejam, meus irmãos, aquela igreja possuía líderes fiéis. Os apóstolos, eles eram homens cheios do Espírito Santo, homens fiéis à palavra, homens que até estavam sendo perseguidos, haviam sido presos, haviam sido açoitados por causa da sua fidelidade a Jesus, fidelidade à pregação do Evangelho de Jesus. E mesmo sendo fiéis, e mesmo servindo a igreja com toda a dedicação, os apóstolos foram alvo de murmuração por parte dos crentes helenistas. Alguém já disse que o líder da igreja, ele é uma vidraça. Todos o veem e alguns gostam de tacar pedra. Líderes, meus irmãos, são alvo de murmuração e essa não era a primeira vez e também não seria a última. Se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16, você vai ver o que aconteceu com Moisés. Uma das vezes, né? Porque Moisés, ele foi alvo de murmuração por parte do povo hebreu durante 40 anos. Então, Êxodo 16, nós vemos que logo em seguida que Israel testemunhou o livramento do Senhor, grandioso livramento do Senhor, atravessando a pé enxuto o Mar Vermelho, eles começaram a murmurar. Então, Êxodo 16, versículo 3, vai nos dizer o seguinte: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Mas que povo ingrato! Eles passaram 400 anos sofrendo, sendo escravizados. Os últimos tempos, né, eles foram mais oprimidos ainda. Eles foram libertos da escravidão. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Deus matou o exército de Faraó e o próprio Faraó ali no Mar Vermelho. Eles estavam livres, eles estavam caminhando rumo à terra que Deus havia prometido a eles, a Canaã. E eles começam a reclamar que não tinha carne. Eles começam a reclamar de fome, que não tinha carne, que não tinha pão. E no Egito, quando eles estavam lá, era muito bom. Eles apanhavam todo dia. Eles carregavam tijolos pesados nas costas todo dia. Mas tinha carne e tinha pão. Que maravilha! Vejam, meus irmãos, Moisés, quando foi chamado pelo Senhor em Midian, ele deixou a sua casa, ele deixou a sua profissão, ele voltou para o Egito, ele enfrentou Faraó, ele foi um instrumento de Deus para a libertação do povo, e agora, pela mão de Deus, Moisés guiava o povo rumo a Canaã. E o que ele recebe em troca do povo? Murmuração. E na Bíblia, tanto os profetas quanto os apóstolos foram alvo de murmuração por parte do povo de Deus. E mais tarde, até hoje, os líderes da igreja também são. Pastores, presbíteros, diáconos e toda a liderança da igreja, muitas vezes é alvo de murmuração. Exercer liderança na igreja, meus irmãos, é se doar pelo próximo. É se entregar pelo próximo. Como eu disse, irmãos, nós somos limitados, somos pecadores. E o líder na igreja, ele não consegue fazer tudo. Ele não tem tudo ao seu alcance. Não dá para ele fazer todas as demandas. Não espere que a liderança da sua igreja, pastor, o conselho, os diáconos e demais irmãos que exercem liderança, não espere que eles façam tudo o que vocês desejam, porque não vão conseguir. Como eu disse, são limitados. Pastores, por exemplo, pastor tem uma rotina muito cheia.
Pastores estudam, oram, escrevem, visitam, aconselham, evangelizam, tratam de questões administrativas, participam de velórios, de reuniões, e pelas costas sempre vai ter gente murmurando contra o pastor da sua igreja. E, como eu disse, não somente os pastores são alvos de murmúrio. Presbíteros, diáconos, presidente da SAF, presidente da UPH, grupo de louvor, todo mundo que tem algum tipo de cargo de liderança na igreja vai ser alvo de murmuração. Portanto, meus irmãos, sejamos prudentes. A Bíblia nos ensina que toda a autoridade procede de Deus. Então, todos aqueles que exercem liderança, em especial os que exercem a liderança eclesiástica, foram colocados por Deus ali. Deus colocou desde o pastor até aqueles que são nomeados pelo conselho para outras atividades. Lá em Êxodo 16, se você estiver com ele aberto ainda, olha o que Moisés disse no versículo 8, Êxodo 16, 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã. Quando um crente ele murmura contra os líderes da sua igreja, ele na verdade está murmurando contra Deus, porque foi Deus quem os colocou lá. Em todo o tempo que esteve no deserto, Israel murmurou contra Moisés, até que Moisés perdeu a paciência, você se lembra? Israel chegou a ser então pedra de tropeço, porque Moisés, o homem mais manso da face da terra, ele perdeu a sua mansidão, e quando era para ele falar a rocha para que dali saísse água, ele bateu na rocha, ele desobedeceu a Deus, de tão irritado que ele ficou com o povo de Israel. E de novo, Moisés foi o homem mais manso da terra. Para ele perder a paciência, muita coisa foi feita contra ele. Isso lhe custou ele não poder entrar na terra prometida. Então, não seja pedra de tropeço para os irmãos que exercem liderança, para os irmãos que servem. Segundo lugar, meus irmãos, nas crises, nós somos lembrados daquilo que é prioridade, né? Olha lá o versículo 2. Atos 6, verso 2. Atos 6, 2. Diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Nós não sabemos como, mas aquela murmuração chegou aos ouvidos dos apóstolos. É interessante o murmúrio, né? As pessoas começam a falar, começam a reclamar umas com as outras, e a pessoa que é o alvo do murmúrio não fica sabendo, até que aquele negócio chega no ouvido dela. E qual que é a reação? Se alguém estiver murmurando de você e você ficar sabendo, se alguém estiver falando mal de você, te criticando pelas suas costas e você ficar sabendo, qual vai ser a sua reação? Qual deveria ser a reação dos 12 apóstolos? Bom, eles não ficaram magoados. Muita gente, quando fica sabendo que está sendo alvo de murmúrio, fica magoado. Eles também não ficaram rancorosos, amargurados, mas eles trataram de resolver o problema. É isso que o cristão deve fazer. Eles trataram de resolver o problema. E é isso que o líder cristão, seja ele pastor, presbítero, né, diácono, é isso que o líder cristão deve fazer. Lá em 2 Timóteo 2, versos 24 a 26, 2 Timóteo 2, 24 a 26, Paulo escreveu o seguinte: olha lá:
Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então veja, o servo do Senhor, aquele que exerce liderança, ele não vive a contender. A coisa mais triste numa igreja é quando nós vemos líderes batendo boca, e batendo boca com a igreja, discutindo com a igreja. Mas as Escrituras nos mostram, meus irmãos, que aqueles que exercem liderança na igreja, eles devem sim ser brandos, mas instruir, disciplinar. Por isso que existe a disciplina eclesiástica. Disciplinar, com mansidão, para que o problema seja resolvido. E voltando aqui para Atos 6:2, o que os apóstolos fazem? Eles convocam a assembleia, veja aqui, Atos 6:2. Eles convocam a assembleia e eles chamam a assembleia a pensarem. Eles não batem na assembleia. Eles não falam, olha, o que vocês querem de nós? Vocês são mais de 5.000, muita gente, nós somos apenas 12. Nós temos família, temos esposa, filhos, o que vocês querem de nós? Não. Eles chamam a igreja a pensar, a raciocinar. Eles chamam a igreja aquilo que é racional. Eles dizem o seguinte, lá em Atos 6:2, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, não é algo racional, não é algo que faz sentido. Por quê? Porque os 12 foram comissionados por Jesus a fazerem o quê? Fazerem novos discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, diz lá Mateus capítulo 28. Os discípulos de Jesus, no caso os apóstolos, os 12, eles foram comissionados por Jesus para evangelizarem, para pregarem, para pastorearem. E, irmãos, os apóstolos, mais tarde, foram substituídos pelos presbíteros. E o apóstolo Pedro escreveu lá em 1 Pedro capítulo 5, que os presbíteros eles foram chamados a fazer o quê? Pastorearem o rebanho de Deus. E dentre os presbíteros, que são aqueles que pastoreiam a igreja, existem alguns, que diz Paulo lá a Timóteo, que se afadigam na palavra e no ensino. Quem são esses? Os pastores. Então veja, o sistema presbiteriano de governo, da onde que a gente tirou? De onde que a gente tirou pastor, presbítero? Da Bíblia. Nós vemos esse princípio no Antigo Testamento e vemos mais claramente aqui no Novo Testamento. A igreja, meus irmãos, ela não é pastoreada apenas por um homem, mas por um grupo de irmãos. Por um grupo, aqui eram 12. E mais tarde, eles elegeram presbíteros para que a igreja fosse cuidada, pastoreada por presbíteros. Se você pegar a sua Bíblia mais uma vez e abrir lá em Atos 14:23, você vai ver isso. Atos 14:23 diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, resumindo, os presbíteros são os homens escolhidos por Deus para pastorearem a igreja. Essa é a prioridade dos presbíteros. Não é fazer o trabalho que outros deveriam fazer. Mas a prioridade dos presbíteros é cuidarem
da igreja, é pastorearem a igreja. E como eu já falei, o pastor ele também é um presbítero, o presbítero que se afadiga na palavra e no ensino. É aquele que vai para o seminário e estuda lá 4, 5 anos, passa por provas do presbitério, depois de formado, depois de ordenado, ele continua estudando, ele se aprofunda nos livros, ele faz outros cursos. É aquele que se aplica no estudo da palavra, para quê? Para poder ensinar a igreja. Como eu sempre digo para os irmãos, essa é a prioridade do ministério pastoral. Essa é a prioridade. Tem muito crente, meus irmãos, que infelizmente pensa que pastor bom é pastor que visita bastante, que toma café na casa dos irmãos. Ou outros vão dizer que pastor bom são aqueles pastores que falam bonito no púlpito, que falam com a voz impostada, que falam difícil. Aí sim, esses são os pastores bons. Outros ainda vão dizer que pastor bom é aquele pastor amigo, amistoso, que dá tapinha nas costas, que não fala de pecado, que faz vistas grossas para os erros que existem, para os pecados que existem. Presta atenção numa coisa, eu não estou falando aqui que o pastor não deve visitar. Claro, é uma das atribuições, é uma das funções do pastor, ele deve visitar. Não estou falando aqui que o pastor também não deve ter uma boa oratória no púlpito. Sim, ele precisa ensinar de maneira clara. E nem que pastor não deva ser amigo das ovelhas também. Mas nós precisamos entender o seguinte: qual é a prioridade do pastor? Dos presbíteros nós já vimos, é o pastoreio. E do pastor é o ensino. É o ensino. Por isso que os apóstolos aqui, eles dizem, olha, não faz sentido a gente fazer esse tipo de serviço, porque nós vamos abandonar, olha lá, versículo 2 novamente, Atos 6, 2. Nós vamos abandonar a palavra de Deus. Essa era a prioridade deles. O ensino da palavra de Deus. Servir as viúvas era importante, muito importante. Fazer o trabalho diaconal era importante, muito importante. Mas não eram eles que iam fazer, porque eles tinham um outro chamado. O Senhor chamou eles para fazer uma outra coisa. E aqui cabe, meus irmãos, uma explicação. A explicação é a seguinte: o ministério dos diáconos, o ministério diaconal, ele não é menos importante que o ministério dos presbíteros. Muita gente pensa o seguinte, que diácono é degrau para presbítero. Então vamos fazer o seguinte, vamos eleger aquele irmão para diácono, esperar 5 anos, se ele ficar bom, se ele mostrar que ele é uma boa pessoa, tal, aí dali 5 anos a gente elege ele para presbítero. Muitas igrejas fazem isso, acho que todas já fizeram isso. Se o cara for um bom diácono, aí a gente promove, o presbiterato é uma promoção para o diácono. Só que a Bíblia não ensina isso. Diáconos e presbíteros, meus irmãos, são igualmente importantes. Diáconos e presbíteros, os dois cuidam de pessoas, cuidam da igreja, só que cuidam de maneira diferente. O trabalho deles, meus irmãos, são igualmente importantes, só que são diferentes. Não é que o presbítero é mais importante que o diácono, não é isso. São funções diferentes. Os presbíteros vão cuidar da parte espiritual da igreja. Né? É o que os apóstolos falaram aqui no final do versículo... Aliás, no versículo 4, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, a parte espiritual. E os diáconos, a parte física, material. Os diáconos, no caso aqui, eles iam cuidar dos mais necessitados. É como até hoje acontece na igreja. Os presbíteros cuidam de todo o aparato espiritual da igreja, e os diáconos, manutenção de templo, né? Arrecadação de recursos, alimentos para aqueles que necessitam, visitação das pessoas mais necessitadas.
Tudo isso é trabalho do diácono. Diácono não é porteiro de igreja e presbítero não é garçom de ceia. Não, são funções diferentes, igualmente importantes. Igualmente importantes. Só que cada um na sua função, cada um no seu trabalho. E, finalmente, nós chegamos ao terceiro ponto da nossa mensagem. As crises, elas são oportunidades para que mais pessoas possam servir. Chegamos ao versículo 3 aqui, de Atos 6, e os apóstolos disseram o seguinte para a Assembleia: Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, olhem, meus irmãos, como eu disse, crises, problemas, eles vão surgir na igreja. Só que não é o pastor que vai resolver todos os problemas, não é o conselho que vai resolver todos os problemas. Existem atribuições, funções que são exclusivas do pastor, que é o pastor que tem que fazer. Por exemplo, liturgia da igreja. A liturgia da igreja é exclusiva do pastor. É ele quem faz a liturgia. É ele quem prepara a liturgia. Ensino, responsabilidade é do pastor. O conselho toma diversas decisões. São exclusivas do conselho. Mas existem outras coisas que é a igreja que tem que fazer. Como eu falei, toda a igreja é chamada a servir. O Espírito Santo, meus irmãos, capacitou cada um de vocês, cada um de nós com dons. Para que ele nos deu dons? Dons são presentes. Quando você recebe um presente, o que você faz? Os dons do Espírito Santo não são enfeites para você colocar em cima de uma estante. Os dons do Espírito Santo são presentes que ele nos deu para nós usarmos em favor do outro, em favor do nosso próximo, em favor do nosso irmão. E a Assembleia da Igreja de Jerusalém foi convocada para que eles escolhessem entre os irmãos 7 homens. 7 homens que fariam o serviço do cuidado físico dos mais necessitados, que cuidariam de dar a porção diária a todas as viúvas e a quem precisasse. E eram homens que tinham que ser consagrados, não era qualquer homem. Quando a gente se aproxima de eleição de oficiais, né, a Constituição da nossa igreja ela vai dizer que o pastor ele tem que ensinar a igreja, lembrar a igreja, ensinar a igreja a respeito de oficiais, né? Então, quando a eleição para presbítero, o pastor prega sermões a respeito do presbiterato, como eu fiz ano passado. Diácono, a mesma coisa. E não é qualquer pessoa que exerce o oficialato na igreja, seja presbítero, seja diácono. Primeiro, diz aqui no versículo 3 que devem ser homens. Homens. Existem igrejas hoje em dia, aliás já há bastante tempo, que têm diaconisas, que têm presbíteras, que têm pastoras. Irmãos, as mulheres na igreja, elas são muito importantes. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, que a SAF é a única sociedade interna que está na Bíblia. Pastor, a SAF está na Bíblia? Tá, vai lá em Romanos 16 para você ver. A quantidade de mulheres que auxiliavam no ministério de Paulo. Vai depois lá em Lucas 8, de 1 a 3, para você ver a quantidade de mulheres que abençoavam o ministério de Jesus e dos 12 apóstolos, inclusive financeiramente, elas que sustentavam Jesus e os 12. Então, vejam, as mulheres têm um papel importantíssimo na igreja, mas não como oficiais, não como oficiais da igreja. As mulheres trabalham na igreja, mas não como oficiais. Não no ensino, por isso que mulher não pode ser pastora. Não no pastoreio, por isso que ela não pode ser presbítera.
E não como oficial, por isso que ela não pode ser diaconisa. Eu acho que seria muito bom, todo lugar, toda igreja que eu passo eu falo isso, se SAF e junta diaconal trabalhassem juntos. As irmãs da SAF não são diaconisas, não são oficiais, mas elas fazem esse trabalho de auxílio. E os diáconos igualmente. Se diáconos e SAF trabalhassem juntos, eu imagino que a coisa ia render muito mais do que rende hoje. Mas os diáconos são os oficiais e as irmãs da SAF trabalham junto. Então tem que ser homens. Depois, boa reputação, ou seja, homens que dessem bom testemunho lá fora. Eles não deveriam escolher homens que dentro da igreja era uma coisa e lá fora era outra. Homens que eram mal falados na praça, que deviam na praça, que eram maus trabalhadores, que deixava serviço por fazer, que era mau pai, mau marido. Não, tinha que ser homens de boa reputação. Homens cheios do Espírito. O que é cheio do Espírito? A gente já falou isso. É aquela pessoa que habita abundantemente no seu coração a palavra de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que conhece a Bíblia e pratica a Bíblia. Isso que é cheio do Espírito Santo. Isso que é cheio do Espírito Santo. É quando você conhece a Bíblia, você lê, você estuda, você medita. O seu prazer é meditar na palavra dia e noite, como diz o salmista no Salmo 1. Só que você não apenas estuda a sua Bíblia, mas você põe em prática, você vive aquilo. Então deveriam ser homens que conheciam a Bíblia, mas que viviam a Bíblia. E homens também sábios. Esses tipos de homens que deveriam ser escolhidos para serem diáconos na igreja. E o que os apóstolos iam fazer? Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Lembra da prioridade? Diáconos. Tanto diáconos como presbíteros, eles deveriam ter as mesmas qualificações. Serem homens, terem boa reputação, cheios do Espírito, sabedoria. O caráter é o mesmo. Aliás, não só de diácono e de presbítero, todo crente, todo homem crente, toda mulher crente deve ter o mesmo caráter. O caráter é o mesmo. Mas o chamado dos diáconos era para servir as mesas, servir os necessitados. E o chamado dos apóstolos e posteriormente dos presbíteros era o que no versículo 4. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, meus irmãos, além de ensinarem a palavra, além dos pastores ensinarem a palavra, os presbíteros também ensinam. Eu louvo a Deus porque na nossa igreja, todos os presbíteros da nossa igreja têm condições de ensinar. Tem condições de dar uma aula de escola dominical, de dar um estudo bíblico, de pregar. São, como diz Paulo a Timóteo, são aptos a ensinar. Todos eles, graças a Deus. E uma outra coisa é a oração. Aliás, os apóstolos colocam até em primeiro lugar a oração e ao ministério da palavra. Então, uma prioridade na vida de um presbítero, era dos apóstolos, depois dos presbíteros e pastores, é a oração. Muitos crentes pedem para o pastor orar. E a gente ora, né? Pastor, ora por isso, ora por aquilo. Mas peça para o presbítero orar também, porque pastores e presbíteros oram. Então, quando você for pedir uma oração, pode pedir para o pastor, mas pode pedir para o presbítero também, para os presbíteros também. É prioridade dos nossos ministérios. E aí no versículo 5 de Atos nós vemos que a Assembleia gostou da proposta. Parecer agradou toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Lucas aqui ele destaca Estevão,
não que os outros fossem inferiores a Estevão, mas porque Estevão, depois a gente vai ver, ele foi o primeiro mártir da igreja, da história da igreja. Mas todos eles cumpriam aqueles requisitos, tinham aquele caráter. Agora, vale ressaltar uma coisa que talvez você não saiba. Esses 7 homens, eles tinham nomes gregos. Por exemplo, se você der o nome do seu filho de Filipe, você sabe que é um nome grego. Se você der o nome do seu filho de Timão, vai que você é corintiano, não sei, é um nome grego. Tinha também o Timão e Pumba lá do desenho, né? É um nome grego. Estevão, né? Pármenas, Prócoro, nomes gregos. O que isso significa para a gente? Quem que estava murmurando contra os apóstolos que as suas viúvas estavam sendo esquecidas? Os gregos, helenistas, gregos. Se você tiver com a sua caneta aí, você pode anotar aí em cima de helenistas, gregos. Quem foram os diáconos eleitos? Gregos. Dentre os que murmuravam é que foram eleitos. Não estou falando que os 7 aqui estavam murmurando. Eu acredito que não. Mas dentre os gregos. Irmãos, isso nos ensina o seguinte, que às vezes aqueles que reclamam são justamente aqueles que podem fazer alguma coisa, que podem fazer aquilo que deve ser feito, fazer o serviço na igreja. Há muita demanda a ser feita na nossa igreja. Por exemplo, nós precisaríamos organizar as sociedades que faltam, UPA, UMP, manutenções, ampliações, melhorar o trabalho com crianças, com adolescentes, trabalho com casais, evangelismo, investir no trabalho com música, muita coisa para ser feita. Só que o pastor não vai fazer tudo isso, por mais que ele tente. Os presbíteros também não. Mas, como eu falei, o Espírito Santo, ele te deu dons para você ser útil na igreja. Ore ao Senhor, peça orientação, pergunte ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer na igreja? Senhor, eu estou aí no banco, quantos anos eu sento nesse banco? O que eu posso fazer na igreja? Senhor, me perdoa, porque quantas vezes eu murmurei contra aqueles que trabalham na igreja. Mas eu quero ser um instrumento útil nas tuas mãos. Quero me desgastar nas tuas mãos. Tem até uma música do Purpose que fala isso, né? Nada além de um instrumento. E é interessante que tem na foto lá um lápis pequeno apontado. E é interessante exatamente isso. O lápis, quanto mais você usa, menor ele fica. Porque você vai usando, ele quebra a ponta, você tem que apontar. E vai diminuindo de tamanho. Quanto mais você serve, menor você fica. E é exatamente isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, lá em João 13, de 13 a 17. Depois que ele lavou os pés dos discípulos, o que ele disse? Ele disse o seguinte: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então, quanto mais você serve, menor você fica. Baixa a bola. Nós somos servos. Se o nosso Senhor, Ele se rebaixou, se humilhou, se prostrou lavando os pés dos discípulos e depois Ele morreu como um criminoso naquela cruz, quem somos nós para acharmos que somos alguma coisa e ficarmos apontando o dedo para... Mas falta isso na igreja, mas teria que fazer isso na igreja. Mas olha só, as viúvas estão sem... as nossas viúvas estão sem alimento. Isso é preconceito, racismo. Só porque nós somos gregos e eles são hebreus. Isso acontece toda igreja. Toda igreja acontece isso.
ore ao Senhor, confesse o seu pecado, peça perdão, Senhor, me perdoa porque às vezes eu murmurei. E eu quero ser um instrumento, que o Senhor cresça na minha vida, que eu diminua, para poder ser útil no seu reino, útil na sua igreja, útil para o meu irmão. Tem muita coisa nessa igreja que precisa ser feita. E não são 6 homens, o pastor e 5 presbíteros que vão fazer. Não são apenas os diáconos que vão fazer, mas toda a igreja tem que estar envolvida. E quando isso acontece, qual é o resultado? Aliás, versículo 6, nós lemos o seguinte, antes de a gente terminar com o resultado. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha a imposição de mãos, a ordenação dos diáconos. Isso significa 2 coisas. Significa, primeiro, que aqueles diáconos foram aprovados pelos apóstolos. Segundo, que eles iam trabalhar sob a supervisão dos apóstolos. Você quer trabalhar na igreja, meu irmão? Você quer trabalhar na igreja, minha irmã? Você vai fazer. Você é muito bem-vindo. O seu serviço é muito útil, mas sempre sob a aprovação e supervisão do conselho. Ninguém pode falar na igreja: eu vou fazer isso, sai fazendo. Não. Você quer fazer isso? Procure o conselho. Olha, eu estou com esse projeto, estou com essa ideia, eu quero fazer isso, eu quero fazer um trabalho com casais, um trabalho com crianças, com adolescentes, um evangelismo. O conselho aprovou e o conselho vai estar junto com você, ou o pastor, ou um presbítero, vai estar junto com você, te direcionando, te supervisionando. É o que aconteceu aqui. Até os diáconos é sob a supervisão do conselho. É sob a supervisão do conselho. Todo mundo é sob a supervisão do conselho. Qual o resultado? Agora sim, versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Uma igreja onde os membros murmuram e esperam que os líderes façam tudo, nunca irá crescer. Agora, uma igreja onde a liderança é sábia para lidar com as crises, vão surgir problemas. Nós, meus irmãos presbíteros, a gente tem que ser sábio, para a gente não cair no mesmo pecado do murmúrio. Mas quando aparecerem problemas na igreja, nós, irmãos presbíteros, temos que ser sábios, como os nossos irmãos do passado foram, tratar o problema com mansidão. E a igreja deve servir uns aos outros com seus dons, estabelecendo as prioridades. Tem coisa que não é o pastor que vai fazer, que não é presbítero que vai fazer, que não é diácono que vai fazer. São outras pessoas. O pastor tem as suas prioridades, o presbítero tem as suas, o diácono tem as suas, a SAF tem as suas, mas existem muitas outras demandas. E quando a igreja serve, meus irmãos, a luz de Cristo, ela brilha através dela e pessoas são atraídas para a igreja. Imagina você uma seguinte situação. Imagina um lugar, um bairro, por exemplo, onde tem lá uma igreja, e os membros da igreja ficam falando mal do pastor, mal do presbítero, mal do diácono, para o colega de trabalho, no mercado, no posto de saúde. O pastor da minha igreja, para o ímpio, que nem é da igreja. O diácono lá, o presbítero. Como é que essas pessoas vão vir para a igreja? Como é que você vai evangelizar essas pessoas? Não pode ser assim. Nós devemos, meus irmãos, como eu disse, confessar nossos pecados e nos colocar à disposição do Senhor para servirmos a Ele na sua igreja. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.